Ao Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, estamos hoje na lição número 4, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Estamos aqui agora no nosso terceiro trimestre, lição 4, metade do ano já foi, e vamos juntos, levando a palavra de Deus, levando a mensagem das boas novas para muitas pessoas. E você que não se inscreveu no nosso canal ainda, dê seu joinha, compartilhe, tem um sininho na parte superior à direita, clica nele para você receber as notificações dos novos lançamentos. Então vamos já na nossa lição 4. Aliás, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoia. Bom, nosso texto áureo disse, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47. A verdade aplicada disse, cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Nós temos três objetivos: salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo, explicar o compromisso do membro da igreja e expor o papel da membresia na igreja e na sociedade. Ter referências, Efésios 2, versículos 19 a 22, e 1 Pedro 2, 9. Você lê aí com calma, eu já vou para a nossa introdução. Veja, a autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo. Cada membro cuidando do outro, e assim o corpo vai crescendo com ordem e decência, conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus. Bom, nós já vamos vendo aqui, né, que dentro do nosso contexto, né, nós estamos aqui focando o fazer parte, o ser membro, né, da igreja local. Nós temos o primeiro tópico, quando diz membro da igreja, identidade do cristão. Primeiro subtópico, as pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. Segundo, a relevância de expressar a fé. E terceiro, a necessidade de comprometimento. Bom, membro da igreja, identidade do cristão. Mediante seu sacrifício vicário na cruz, Jesus estabeleceu a igreja composta por todos os salvos, para representá-la na terra, glorificar o seu nome e proclamar o evangelho. Vejamos como essa verdade é ressaltada na Bíblia. Bom, vamos pensar aqui na identidade do cristão. Identidade é nós sabermos quem somos nós. Tá? Como igreja, né? Quando alguém pede assim, qual tua identidade, ou te pede identidade, o RG, né? Lá está quem é você, né? O teu nome, ok? Agora, quem somos nós em Cristo? Aceitamos Jesus, nos tornamos quem em Cristo Jesus? Vamos pensar um pouco. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. De acordo com o texto de Atos, após se converterem, as pessoas passavam a viver a vida comunitária se expressando como verdadeiros cristãos. O apóstolo Paulo as endereçava a uma comunidade de crentes em determinadas localidades, tais como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja em Roma, reconhecendo que ali havia uma comunidade de crentes unidos a Cristo entre si. Muito interessante nos pensarmos nesse ponto, porque nós vemos que no início não tem templos, igrejas, prédios, né, que o cristianismo está sendo perseguido, mas as pessoas se reúnem, um corpo, uma comunidade. Então, a igreja de Corinto, isto é, a comunidade que está na cidade de Corinto, que se reúnem de alguma forma em um local, ou em Éfeso, ou em Roma,
ou em outras cidades, como a Galácia, etc., né? Nós temos várias cartas do apóstolo Paulo a cada comunidade onde estavam reunidos. É ali, né, que se expressa as pessoas como verdadeiros cristãos. Porque uma pessoa, né, ele se comporta, fala, age, né, dentro de uma comunidade é bem diferente de estar sozinho no local, né? Por exemplo, uma pessoa que mora, né, como houve um tempo na igreja, onde as pessoas moravam em mosteiros, né, se afastaram da sociedade para viver num mosteiro. E no início até viviam em cavernas. E aí eles ficavam tudo só em oração, só com a palavra, e parece que está tudo bem, né? É claro, né, a pessoa não tem alguém do seu lado, não tem pessoas que pensam diferente, né? Que têm objetivos diferentes, sentimentos diferentes, né? A pessoa praticamente nesses mosteiros vivia até em celas ou em covas, em cavernas, isolados. Mas isolado, sozinho, né? Não tem nem como você expressar quem você é de fato. Porque nós se manifesta, se expressamos em comunidade, seja com palavras, né? Que nós, vamos dizer assim, somos gentis, ou às vezes, quando alguém pisa no calo, de alguma forma a gente manifesta algo diferente. Às vezes não é palavras torpes, né, mas até o rosto muda, a expressão, a forma, né? Então, em comunidade, nós se demonstra quem somos, ok? Ninguém, né, tem um autor que diz que ninguém pode amadurecer sozinho. Para que nós amadureçamos, precisamos de pessoas à nossa volta. A relevância de expressar a fé. A vida cristã se expressa em um contexto de uma igreja. Ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. Não somos ensinados, aliás, não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, também envolve participar. Ok, vamos dizer que a pessoa quer viver sozinho, não quer viver em comunidade. Bom, por exemplo, quem recebe o dom de profecia é para a edificação da igreja. Se a pessoa não quer vivenciar, não quer viver em igreja, como ele pode manifestar esse dom de profecia? Por exemplo, dom de ensino. Eu estou aqui. Se eu não vivo em comunidade, como é que eu pratico o meu dom que é de ensinar? Né? Tá certo que estamos online agora, mas mesmo assim vocês que estão ouvindo esse vídeo são um povo, são uma comunidade, ok? Mas eu congrego na minha igreja, onde eu dou aulas, onde o aluno às vezes levanta a mão, às vezes dá uma opinião, às vezes mesmo discordando, mas é aí que nós amadurecemos, é aí que nós expressamos a nossa fé, da quem somos. Então, é importante nós gerar espaço, inclusive na igreja, intencionalmente, para que mais pessoas participem da comunidade. Porque um membro que não é ativo atrofia. Veja só, vamos fazer essa de conta. Essa minha mão, tá? Está saudável, mas se eu amarro aqui ela e deixo um mês, 2 meses assim amarrado, ela vai atrofiar porque não está ativa. Então, é muito importante que os cristãos se congreguem numa comunidade onde estejam ativamente para se fortalecerem em comunidade. A necessidade de comprometimento. Você é crente? Né? Perguntamos a alguém. Se a resposta for sim, segue outra pergunta fundamental. Qual a sua igreja? Né? Ou qual igreja você pertence? O cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Você não é corpo de Cristo isolado. Você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos corpo de Cristo. Interessante, né? Hoje, lamentavelmente, há um grande número
de pessoas desigrejadas que, às vezes, né, se escandalizaram de alguma forma com algum líder ou com alguma pessoa na igreja e acham que é melhor ficar isolados, sozinhos em casa. Veja, mais uma vez, eu não posso amadurecer, tá, se eu não vivo em comunidade. Eu só amadureço, uma pessoa só amadurece quando tem alguém que pensa diferente, que opina diferente, tá? Ah, mas eu fiquei, a outra pessoa falou uma coisa que me ofendeu. Ok, mas é assim que nós amadurecemos. Alguém nos ofendendo, ou às vezes nós ofendendo os outros, sem perceber mesmo, sem intenção de ferir, às vezes fazemos. Tá? Então, nós precisamos viver dessa vivência, onde tem pontos, às vezes, um positivo, outro negativo, mas precisa disso. Veja, se você tem na tua casa energia elétrica, eu creio que você deve ter, né? Para que essa energia chegue, né, até o nosso aparelho, precisa dos dois lados. Precisa do positivo e do negativo. Ok? Então, a vida é assim, tem essa dualidade que existe no universo, tá? Então, as pessoas são assim, nós precisamos simplesmente aprender, compreender, acolher essas pessoas, nós ter compromisso. Eu estou como corpo, então eu tenho um compromisso com os demais membros. Veja aqui, eu coloquei 3 membros separados. Tem uma orelha, tem uma mão, tem um pé. Agora fala sério comigo. Parece com um corpo isso? Será que dá para se chamar corpo de Cristo isso aqui? Assim isolado? Quanto tempo será que uma orelha, se arrancar, né, fica viva? É possível ainda, né, enxergar, né? Olha só, tá? Então pense um pouquinho, tá? Vamos pensar, parece com um corpo? Tá? Algo me diz que não. Tá? Não dá para ser membro do corpo de Cristo se não faz parte, se não está junto com o corpo. Membro da igreja está sob a bênção. A igreja é defendida por Cristo, privilégio e bênção de ser membro da igreja, o perigo de se profanar a igreja. Cristo disse de forma clara e inequívoca que edificaria a sua igreja sobre si mesmo e nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno, conforme Mateus 16, 18. Todos aqueles que fazem parte da igreja e se tornam um corpo, seus membros de uma forma individual também são abençoados. Esse corpo de Cristo, do qual fazemos parte, somos parte, está destinado a ser vencedor. Bom, o todo é o corpo todo. Tá? Os pés precisam de um corpo, de umas mãos. As mãos, a cabeça precisa dos pés. Então, somos interdependentes. É muito importante que Jesus disse, né, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Quando fala portas do inferno, né, dentro do contexto judaico, na cidade, né, havia uma cidade, normalmente cidades muradas, tá? E na entrada da cidade, na porta, estavam os líderes que eram juízes, os que julgavam as causas, os que tinham autoridade para delegar uma lei, tá? Então, quando diz as portas do inferno, justamente Jesus está dizendo as autoridades malignas não vão ter autoridade sobre a igreja, tá? Isso que as portas do inferno não prevalecerão. Porque nós, como corpo de Cristo, Cristo vivendo em nós, aquele que está em nós é maior do que aquele que está lá fora do mundo. Cristo vive em nós, ok? A igreja é defendida por Cristo. Isso está expresso no encontro que ele teve com Saulo, né? Quando ele pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Subentende-se claramente que perseguir a igreja é perseguir a Cristo. E ele a defenderá contra tudo e todos. A vitalidade, a vida da cabeça, tá, alcança todos os membros. Cristo, constituído como cabeça da igreja,
abençoa todos os membros do seu corpo. Veja, é muito bonito esse momento de Paulo, né? Quando ele está perseguindo a igreja. Ele é um judeu, né? Um judeu que não acredita que Jesus é Cristo, ou que Jesus é Deus, tá? Ele é um judeu zeloso, ele disse que ele tinha zelo sem entendimento, que vai perseguir a igreja, vai matar esses hereges cristãos. Quando a glória de Deus aparece e ele cai no rosto em terra, ele pergunta: Senhor, quem tu és? Que no grego está Kyrios e no hebraico é Yahvé. Tá? Isso é muito importante que estamos falando, porque quando Paulo ele está falando com Yahvé, com Jeová, o Todo-Poderoso, quem responde de dentro dessa glória é Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Tá? Esse impacto que Paulo tem é de suma importância, porque isso vai fazer que mude tudo aqui as suas crenças. E quando as suas crenças mudam aqui dentro, tá? Ele se transforma em outra pessoa. Porque aí diz assim, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está perseguindo a igreja. Então Jesus toma as dores da igreja, tá? E agora Paulo está fazendo uma bagunça na cabecinha dele, porque ele está perseguindo cristãos e é Jesus que diz que está sendo perseguido, e ele está falando com Jeová, mas em quem responde é Jesus. Isso é fantástico. Quando nós nos permitimos pensar a palavra, né? E quando nós acreditamos no que ela diz, tudo muda na nossa vida, tá? E o mais bonito aqui é que Cristo pega as nossas dores da igreja, é Cristo quem nos defende, tá? Esse é o ponto aqui, né? E é claro, nós estando nele, ele é o cabeça, nós somos abençoados. Privilégio e bênção de ser membro da igreja. Como membros do corpo de Cristo, mantemos comunhão com o nosso Salvador e com os demais salvos. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nós tornamos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas e participantes de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Meus amados, isso aqui é importantíssimo, tá? Se nós somos membros do corpo de Cristo, e estamos, quando somos membros, a identidade é isso, tá? Nos tornamos filhos de Deus. Então, quem é você? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, tá? Isso você deve abraçar, acolher do mais profundo do teu coração. Porque quando você entende que você é um filho ou uma filha de Deus, você vai perceber que isso é algo grandiosíssimo, porque Deus, o Todo-Poderoso, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, infinito, ele é teu Pai. E a natureza dele está em você. O Espírito Santo está em você. Deus está em você. O Todo-Poderoso está em você. E por você ser filho ou filha, você se torna herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E todas quantas promessas há de Deus são sim para você em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você é nessa dimensão espiritual, na dimensão de crer na palavra, na dimensão da fé. Se você percebe que isso pertence a você, agradeça porque você já está. Efésios capítulo 1, diz o 3 a seguir, que nós estamos assentados à destra de Deus Pai em Cristo Jesus. Efésios 2:6 e Efésios 1:3 diz que Cristo assentado está acima de todo principado, poder e potestade, acima de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. Então, é muito importante que você assuma essa posição. Você está na região celeste. Quando você está nele, nessa região celeste, você toma consciência disso, tudo fica mais fácil. As bênçãos se manifestam na tua vida, ok? É o perigo de se profanar a igreja. Portanto, profanar esse corpo é ofender e desonrar o próprio Jesus.
Em 1 Coríntios 5:5, o apóstolo Paulo usa o termo incomum: seja entregue a Satanás, referindo-se a alguém que cometeu um grave pecado, não se arrependeu e continuava a sua vida indiferente ao ocorrido. Então, Paulo está chamando a atenção de um jovem que vivia no pecado e estava continuamente vivendo. O apóstolo disse que entregaria essa pessoa ao domínio de Satanás para que a carne, isto é, as cobiças da natureza pecaminosa, fossem destruídas. Aquele desejo, cobiça é um desejo fora do controle, tá? A fim de que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então, é interessante porque aquele jovem está vivendo uma vida pecaminosa e a igreja estava achando que isso era normal, e Paulo toma uma postura, né, de excluir esse jovem da igreja. Na verdade, ele está homologando a exclusão, porque esse jovem já não está ligado no corpo, ele está vivendo no pecado. Isso é muito importante. A igreja não exclui ninguém, só homologa, tá? Só deixa claro aquele que já não está no corpo. Por estar vivendo no pecado, esse jovem já não está no corpo. Ele está em pecado contínuo e sem se arrepender, ok? Então, aí, quando eles se encontram fora da proteção de Deus, aí ele vai sofrer, né? E em 2 Coríntios, esse jovem se arrepende, ok? Bom, membro da igreja sob liderança espiritual. A relevância da intercessão pela igreja. Ser membro nos faz descobrir os dons e ministérios. Cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar e orar. Nós vimos isso em lições passadas. Essa oração, muitas vezes chamada de intercessão, tinha como finalidade abençoar e proteger os membros, os cristãos. Nessa mesma linha, vemos que Paulo, afirmando de modo frequente, intercedia pela igreja e fazia saber que estava orando por ela. Ou seja, aqui está mostrando o papel do líder. Quando você está debaixo de uma liderança e esse líder está vivendo o seu papel, esse líder está intercedendo, orando por você, tá? É importante sempre a gente perceber isso, tá? Esse papel da liderança de estar orando pela sua igreja. O apóstolo Paulo elogiou o combate de Epáfras, líder da igreja em Colossos, que demonstrava na oração por eles. Hebreus 13:17 diz que os pastores velam pelas almas que lhe foram confiadas. Velar é estar atento, a fim de proteger o rebanho, como fazia um pastor de ovelhas. Portanto, ser membro da igreja é estar debaixo da oração da liderança espiritual da igreja, e Deus tem um compromisso com essa liderança. Então, aqui, o autor, os Hebreus, né, nos mostra que os líderes, né, eles intercedem, eles oram, estão preocupados com a sua igreja, porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. Então, o papel dele é orar. E é muito importante, porque a oração é que faz a diferença na nossa vida. Quanto mais nós oramos, se temos mais pessoas orando por nós, isso faz toda uma diferença na nossa vida. Ser membro nos faz descobrir os dons e ministérios. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que foram outorgados por Deus, que nos foram outorgados, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso nome e aplicados para a edificação, exortação e consolação da igreja. Além disso, produz conhecimento e crescimento espiritual, tanto no serviço como no ministério. Veja só, eu disse no início, né, e todos os dons, tá, se manifestam em comunidade. Tá? Há o dom de ser pastor, né? É o pastor. Como que é pastor sem ovelhas? Tá? O dom de evangelismo, de evangelista. Como é que ele evangeliza, ou é um evangelista, se não tem um grupo para ensinar a evangelizar?
Tá? Então, nós, como pessoas, tá? Dependemos da comunidade para que os dons se manifestem, para que nós descobramos qual é o nosso dom, ok? Então, é impossível alguém sozinho em casa, tá? Ele vivenciar um dom. Para que vai ter o dom essa pessoa sozinho em casa, se a palavra diz que o dom é para edificação, é para edificar o corpo de Cristo. Bom, cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. No Antigo Testamento, vemos o exemplo de Josué, que cresceu servindo a Moisés, e depois se tornou seu sucessor. Eliseu serviu ao profeta Elias, sucedendo-o posteriormente. Paulo chama Timóteo de meu filho. Isso significa que o ministério de Timóteo cresceu sob orientação e cuidados pastorais do apóstolo. Isso está em 1 Timóteo 1 e 2. O apóstolo Paulo recomenda que as irmãs experientes ajudam os menos experientes. Tá? Então, é interessante que nós percebamos aqui, tá? Que os cristãos maduros eles têm um papel. Né? O cristão maduro na fé é ajudar a quem está iniciando. E é muito bom, tá? Todos nós devemos focar nisso. De alguma forma, eu tenho algo para compartilhar com alguém. Você tem algo para compartilhar com alguém, tá? Então, vivenciar em comunidade é ajudar o próximo. Tá? E nós servirmos as pessoas da comunidade, da igreja, tá? Para que eles cresçam. E quando servimos, também isso reverbera em nós. Nós colhemos aquilo que plantamos, ok? Bom, nós hoje salientamos a relevância de ser membro do corpo de Cristo, explicamos o compromisso do membro da igreja e expomos o papel da membresia na igreja e na sociedade. Meus amados, Deus os abençoe, uma boa EBD para vocês, tá? E rogo sempre as vossas orações. A parte do Senhor Jesus.